eu quero praticar algo com CSS, eu só preciso colocar algumas coisas que a gente utiliza na hora do desenvolvimento. Um deles, eu vou incorporar esse script aqui do Live Reload para que ele fique atualizando a minha tela sem que precise ficar apertando F5. Então, deixa eu colocar lá na main, logo abaixo dos links, type src, aquele site com /.js. Isso aqui vai fazer com que fique atualizando a minha tela sem eu precisar apertar F5. Outra coisa também para quem está no Mint, dá para criar um navegadorzinho. É server localhost. O ícone, acho que tem um ícone do Node aqui, vamos ver se fica legal. Aí ele abre com Chrome, perfil isolado. E aí? Agora é só fechar? Não. Deixa eu iniciar esse server aqui, Nodemon. Aí eu posso deixar ele sempre no topo. Vou diminuir um pouco a escala dele para poder enxergar tudo, como se fosse um mini navegador. E eu quero fazer primeiro uma rota de login. Deixa eu ver como funcionam as rotas aqui. E aí para isso uma rota de login eu altero aqui no href para /login, lá no meu server no app. Vou duplicar essa aqui, colocar que a rota vai ser /login e vai renderizar o meu layout login. Vamos criar esse layout lá agora, aqui do lado de home, handlebars, ver se vai funcionar já o auto reload. Eu cliquei aqui, acho que é só a primeira vez. Não, tá aparecendo sempre. Eu não salvei aqui. Agora sim. Tô na home, clico para em login, já era. Eu acredito que qualquer alteração que eu fizer aqui, ele já vai estar funcionando um auto reload, vamos ver. Agora salvei e já virou. É isso aí, funcionou. Então eu vou usar uma div. A div ele é um atributo vazio, ele só é display block. E eu não quero usar como display block. Eu vou colocar uma classe, eu vou colocar lá nos globais. Que eu sempre vou usar, vai ter um flexbox. Ok, então eu vou lá no meu global ss. Eu não vou mais usar esse padding na main. E eu quero que esse estilo flexbox ele funcione só para telas de navegador grande, não vai funcionar para o celular. Então eu vou colocar um min width com @media 933. Então tudo que for acima de 933 pixels, e aí não se encaixa os celulares, meu flexbox vai ter essa estilização em display flex. Estender o align itens, eu vou esticar eles, todos os itens que tiver dentro dele. Eu acho que eu vou colocar um min height. O min height eu preciso calcular o tamanho dessa div aqui. Então deixa eu só colocar isso aqui no preto, dark, fica melhor de enxergar. E a minha nave tem 45, o tamanho dela 45 pixels. Min height, ao invés de colocar 400 pixels o tamanho dele, eu vou calcular. Vou calcular então 100 VH, que seria o tamanho da tela inteira, VH, e 100. Ele vai dar do topo até embaixo, menos os 45 lá da nave, mas eu vou diminuir mais um pouquinho, menos 48 pixels. Beleza, meu flexbox fica assim. Então eu preciso de um formulário aqui dentro. Form. Se tiver um action, ele vai redirecionar para outra página que processaria os dados da ação. Então eu vou precisar de um ID por causa do JavaScript. Ele vai se chamar signing form. E aí dentro dele que eu vou ter dois blocos, duas divs. Primeiro um título, H2, acessar o sistema. Então um outro bloco, eu vou dar um label para ele, que vai ser o login, e logo embaixo input. Aí eu encerro o input assim porque ele não tem nada dentro. Vai ser do tipo e-mail. E vai ter um placeholder escrito no e-mail. Agora eu vou ter mais um igual a esse, só que para senha. Então senha. O tipo dele é password. Placeholder, senha. E embaixo um botão. O tipo dele tem que ser submit.
e vai estar escrito plugin. Bom, dá pra ver que o layout dele tá bem feio, então agora eu vou ter que estilizar. Uma das coisas que eu quero colocar é que o background fique um pouquinho mais escuro que o normal. Então aqui no body, o background color, eu vou colocar um fafafá. Ele é branco, mas aí quando eu colocar um branco mais claro, vai dar um contraste e vai dar pra perceber. Então deixa eu voltar lá para meus estilos aqui do meu form. Parte de styles locais, depois eu passo para um arquivo, Sign Form. Ele sim vai ter um background color de branco. Eu vou colocar um padding nele. Eu quero nas alturas, cima abaixo, 18 pixels e nas laterais 36 pixels. O display dele também vai ser flex, o conteúdo lá dentro. Não quero o display block. Só que esse aqui eu vou dizer que o flex direction dele vai ser como coluna, porque o normal é como row, ele fica um do lado do outro. Coluna ele deixa um acima do outro. E eu vou colocar tudo que tem dentro dele, justify content no centro. Tamanho para ele também, vou colocar de 50% ou menos, ou de 40%. Porque eu quero centralizar essa caixa. Para centralizar ele eu vou dar uma margem, 0 out. Ele vai tirar toda a margem e colocar no centro. O place self eu vou colocar como centro também, para ele dar uma caída e ir para o meio. Box shadow, para que pareça uma linha, então vai ser bem pouco. O primeiro seria o lado, lateral, depois cima, baixo. E aqui o tamanho da sombra. Um border radius também vai precisar. As bordas dele é arredondada, mas bem pouquinho, então vai ser em torno de acho que 8 pixels. E deixa eu ver aqui que ele não ficou no centro. É por causa do tamanho da tela, por isso que ele não ficou no centro. Ele não tinha pegado a estilização aqui do flex. Ainda tá muito feio, então eu preciso dar uma estilizada. Esse aqui seria na minha caixa, agora no próximo é o input. Eu vou colocar aqui o box sizing dele, vai ser até bater, para ele não sair fora dessa caixa. Vou esticar esses inputs o máximo que puder, para que eles não fiquem nada um do lado do outro e ocupe todo o espaço. Vou dar um padding para ficar mais bonitinho, porque o campo de texto é pequeno, né? Então de 8 pixels acho que tá bom. Vou colocar uma margem top de 8 pixels para separar ele um do outro. Vou colocar uma margem bottom bem grande, que eles fiquem bem separados. E agora estilizar aquele botão lá embaixo. Então mais um Sign Form, o botão dentro dele. Colocar uma margem, separar bastante ele, 46 pixels. Se eu deixar dos lados 0, acho que assim fica mais legal. Em cima e embaixo ele fica mais separado, mais afastado. Preciso aumentar a distância que tem o texto dele, então é o padding. O margem do lado de fora, o padding vai ser do lado de dentro. 8 pixels igual aos inputs. Fazer uma curva nas bordas dele também. Isso aqui esse vai ser pouquinho, 3 pixels. Trocar a cor dele, background color, colocar a mesma cor da navbar. Vou ter que deixar ela clara. Tem uma borda que é a nativa do navegador, eu vou tirar essa borda, ela é meio feia. E o cursor dele, pointer, para ficar esse dedinho quando eu passar o mouse em cima. Quero colocar umas fontes diferentes, fontes Google. Acho que dá para ser essa Grape Nuts aqui, ó, ficaria legal colocar ali. Então deixa eu baixar ela. Eu vou criar uma pasta aqui dentro do Public Fonts, essas fontes lá para dentro. Pronto para incorporar no sistema, eu vou declarar um arroba fontface. A URL dela tá lá no barra fontes, barra aquele nome ali que está difícil de escrever, então vou copiar. .ttf, o nome dela vai ser esse, GrapeNuts. Aqui nesse sign que o font family dele vai ser essa GrapeNuts. Vamos dar uma olhada como fica normal aqui. E a parte de script, para pegar os dados ali de dentro desse form para jogar para o meu servidor, então eu vou declarar aqui um form, vai ser igual document, ponto, query selector. Isso aqui vai pegar pelo ID. Vou jogar o mesmo ID que eu uso ali no form. Com isso aqui eu já vou conseguir enxergar o que tem dentro dele.
Esse console.log aqui não vai mostrar no terminal do Node. Como eu estou no front-end, eu preciso apertar F12 e ele vai estar aqui nesse console. Vou ter que deixar ele sempre no topo. Vou deixar um pouquinho abaixo, assim eu consigo ir debugando meus dados. A minha forma, o que eu vou fazer? Eu vou ficar escutando ele com add event listener. Seu evento vai ser o submit, ele recebe um event. Um evento. Eu preciso, a primeira coisa que eu vou fazer é um event prevent default, porque ele vai querer atualizar o navegador quando eu clicar nesse botão. Se eu fazer um prevent default, não vai fazer o evento normal que os forms fazem. Porque o evento padrão dos navegadores, quando eu dou um submit no form, ele vai executar uma ação que vai redirecionar para uma página, para um lugar assim. Então eu diria que action e aqui um method, por exemplo, post. E o action redirecionaria para a mesma página. Aí na mesma página eu iria fazer, se tiver um post, eu vou tratar os dados. Mas como eu vou fazer via API, eu vou transformar esses dados em JSON e enviar ele para o servidor. A primeira coisa aqui dentro, depois de pegar esse evento, eu vou notar que eu tenho algumas coisas dentro dele. O que eu tenho dentro do form? Eu tenho 3 divs, mas aqui eu quero acessar os 2 inputs que tem ali dentro. Vamos ver o que vai dar. Se eu clicar aqui, acessei os 2 inputs assim. Então se eu quero o valor que está dentro desses inputs, acessar eles desse jeito, ó, vai vir em branco. Se eu digitar no login e na senha, o type é password, então eu abreguei um arroba e ali está. No JavaScript tem uma coisa que se chama desestruturação de arrays. Por exemplo, a primeira posição está o login form e a segunda posição password form. Essa desestruturação deixa o código mais bonito e mais clean. Ao invés de eu fazer isso aqui, 2 linhas, 2 vezes, eu já tenho essas variáveis desestruturando o meu event target, que é um array, que tem uns objetos lá dentro. Dando console.log. Então eu vou dizer que um dado vai ser igual login. E password, que é a forma que eu vou enviar para o meu servidor, vai ser os values. .value password form .value. Vamos ver como é que ficou. É isso aqui. Enviar para o servidor, eu tenho que serializar, transformar esse dado em JSON. Como que eu faço isso? Eu vou usar o JSON.stringify data. Ele vai virar uma string que vai ser reconhecido como JSON, que é o que vai receber lá no servidor. Então, o meu data vai ser isso. E eu vou usar um fetch. O fetch eu vou passar uma URL, que seria /users /login, que eu vou precisar criar lá dentro do Express. O método dela, aí eu vou criar o app.post users/login, então o método é post, body dele vai ser o meu data. E é só isso. Quando fizer, se tiver sucesso, se o servidor responder com o status 200, eu vou fazer alguma coisa. Se não, vai entrar um catch. Eu vou fazer outra coisa, vou dar um alert aqui, ó. Falha porque ele não tem essa rota, então ele vai dar falha de qualquer jeito. Vou colocar um e.json, seria a resposta dele. Só para testar. E aí ele deu um alert lá de falha porque ele caiu no catch. Se fosse sucesso, daria para redirecionar para outra tela, que seria a home. E agora deixa eu dar uma estilizada na home. Deixa eu ver se eu crio aqui. Quero mexer um pouco mais com o Flexbox. Então eu vou ver se eu coloco aqui 3 quadrados. Então deixa eu alterar desse layout. Eu vou ter minha div, que usa a minha classe lá, Flexbox. E vou ter mais 3 caixas. Aqui vai ter a classe Flex Item. Então aqui é um quadrado. Temos 3 quadrados. Flexbox, Flex Item. Aqui no meu Global Styles, vamos ver. Eu vou
estilizar o meu flex item. Vou colocar ele como display flex, um height alto, width máximo. Isso vai fazer com que eles três se encaixem, todos por causa desse stretch. Todos eles vão se encaixar. Se eu tivesse mais uma caixa, ele iria se encaixar lá também. Se eu tivesse mais outra, eles iam ficar um do lado do outro. Eu quero colocar eles como se fossem num cartão. Então eu vou criar uma outra classe aqui, rounded. E aqui embaixo uma classe .rounded. Eu vou dar uma margem para separar eles, por isso que eu não vou mais usar ela no main, porque essa margem já vai separar das laterais do navegador. Ele vai ter um padding para separar de dentro da caixa, não ficar tudo junto. E aí eu começo a estilizar as bordas. As bordas vão ter um border color, vai ser um cinzinha. Eu preciso de um border width, que vai ter um pixel. O estilo da borda vai ser sólida. Tem o estilo dashed também, que ele é tracejada. E deixar elas redondinhas, border radius com mais ou menos uns 2 pixels para ficar bem pouquinho redondo. Eu quero só 3 e eu quero que cada um tenha um tamanho diferente. Eu vou colocar que o primeiro vai ter um MD4, o segundo, o terceiro MD6. O MD6 ele seria a metade, ele seria 50%. Vamos supor que o 12 vai ser 100%. Então eu vou criar essas três classes. .md4 vai ter um width 30%. Aí copio. Aí eu tenho MD5 e MD6. Aqui 40 e aqui 50. E tá pronto. Aqui se eu clicar no login ele vai pro login. Tá, tem outra fonte. Mas eu também quero incorporar a fonte Roboto global do Google. Aqui o font family de toda a aplicação. Voltar para Roboto. E pronto. Se não tivesse ela, é uma fonte mais quadrada. A Roboto é mais redondinha. Bom, acho que é isso, ficando por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo.